Muito obrigado a esta casa que recording in progress. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos agradecer demais ao João Batista, patrono desta casa, que com muito carinho abre as suas portas virtuais para que todos nós hoje estejamos juntos aqui, ainda que nós estejamos em locais diferentes. Essa questão da tecnologia nos deu a oportunidade de nós começarmos a vivenciar um pouquinho do que é a realidade do espírito. Porque a realidade do corpo físico, para que nós pudéssemos ter uma reunião anteriormente à pandemia, nós precisávamos estar todos fisicamente concentrados em uma mesma sala, em um mesmo recinto. Com esse grande mal que aconteceu a todos nós, que foi a pandemia, nós descobrimos que nós podemos estar também expandidos, estando em nossos locais, nossas casas, enfim, de onde quer que nós estejamos, nós podemos estar juntos. Assim é o Espírito. E assim nos explica o Espiritismo. Aquilo que nós consideramos como sendo única e exclusivamente um mal, na verdade, vem para que nós possamos alavancar o progresso da humanidade. Tivemos um momento muito difícil, tivemos um momento em que, talvez aqui, muitos de nós tenhamos visto pessoas muito próximas, pessoas muito amadas voltarem à pátria espiritual, vitimadas pelo vírus da Covid, e, evidentemente, que nós nos entristecemos, nós nos enlutamos, porque nós ainda somos espíritos que temos um foco muito grande na nossa existência material. Isso não é uma surpresa, isso não é uma vergonha, nem mesmo pelo fato de nós sermos espíritas. Isso é a condição natural de um ser que se encontra encarnado em um planeta que é informado pelos espíritos como sendo um planeta de provas e expiações. E eles também dizem mais, eles dizem que os planetas de provas e expiações estão apenas uma categoria acima dos planetas primitivos. Ou seja, nós, estando encarnados em um planeta assim, estamos muito mais próximos da primitividade do que propriamente da celestialidade. Ou seja, não é nenhuma vergonha, não é nenhum tipo de absurdo que nós tenhamos uma visão ainda muito voltada para a nossa existência carnal, para a nossa existência material, porque é o que nós nos acostumamos a ter nos últimos milênios. O nosso estágio de crescimento ainda traz muito forte em nós as reminiscências do tempo em que nós não entendíamos absolutamente nada sobre a vida do espírito. O tempo em que nós, ainda como espíritos primitivos, encarnávamos e desencarnávamos sem mesmo saber onde estávamos, inconscientes que éramos de uma realidade espiritual ou mesmo material. Agora não, agora nós estamos tendo a oportunidade de conhecer uma doutrina e nós não estamos nela porque nós somos mais preparados do que outras pessoas, nós não somos adeptos da doutrina espírita porque nós temos melhor condição do que outras pessoas de entender e vivenciar o mundo. Não, nós estamos encarnados e decidimos fazer a opção por essa doutrina porque algo em nós nos pede respostas para algumas questões que nós já conseguimos formular. E nós encontramos essas respostas na doutrina espírita. Porém, encontrar a resposta não significa necessariamente estar preparado para vivê-la. É mais ou menos como se nós fôssemos a um médico e nós tivéssemos uma prática, vamos dizer que nós tenhamos uma prática de consumir bebida alcoólica em excesso. E, de repente, nós nos vemos diante de um problema no nosso fígado. Nós vamos ao médico, o médico faz todos os exames necessários e nos dá o diagnóstico, dizendo que nós temos um problema no fígado e que o ideal seria que nós conseguíssemos eliminar o consumo de álcool da nossa vida. Nós sabemos que aquilo é bom para nós sabemos que aquilo é o melhor, mas nem todos conseguirão, principalmente aqueles que estão mais diretamente envolvidos, mais profundamente envolvidos com o vício, nem todos conseguirão cortar ou mesmo reduzir o consumo dessa substância. Da mesma forma funciona com a nossa vida enquanto espíritas. Ainda que nós tenhamos as informações revividas de Jesus, porque nada no espiritismo é absolutamente novidade. Mas ainda que nós tenhamos essas informações mais claras e mais bem explicadas agora com as instruções que os irmãos do mundo maior nos trazem, isso não significa que nós já estamos prontos para vivenciar tudo isso. Ou seja, ser espírita
De nada adianta se nós não tivermos um desejo muito profundo de tentar seguir aquilo que é previsto por Jesus e tentar entender o porquê que aquilo que é previsto por Jesus pode nos fazer bem. Ou seja, não mais o discurso do Espiritismo precisa e não mais tem que ser um discurso somente religioso. Aquele discurso que nós temos somente na casa espírita, aquele discurso somente nos momentos em que nós estamos em problema, aquele discurso que é meio distante da nossa vida real, é um discurso ali que serve para a gente se acalmar e tal, mas depois volta tudo ao normal. Pelo contrário, esse tem que ser o lema das nossas vidas. O Evangelho precisa passar a ser o condutor das nossas decisões. Nós precisamos começar realmente a pensar que este é o caminho da felicidade. Não é um caminho para agradar a Deus, não é um caminho para agradar a Jesus, não é um caminho para fazer com que o nosso mentor espiritual se sinta feliz por estar conseguindo nos trazer a uma casa espírita ou fazer com que nós entremos no link de uma casa espírita para nos reunirmos. Isso tem que ser um compromisso conosco. Isso tem que ser um compromisso com a nossa felicidade. Ainda é difícil, e é por isso que nós nos reunimos em momentos como esses, para que nós possamos justamente repetir essas lições tantas vezes nas nossas cabeças, até o momento em que elas comecem realmente a nos tocar o coração. E hoje nós vamos fazer um pouco disso aqui, né? Tentar repetir mais um pouco do que Jesus já disse e tem ecoado em nossa mente há 2000 anos, para que a gente possa tentar, de alguma forma, encontrar saídas para essas nossas dificuldades, para essas nossas deficiências. E hoje nós estamos falando sobre um capítulo que é muito importante e muito difícil. É o capítulo número 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Amar o Próximo como a si mesmo. Então, essa semana eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa começou a falar mal de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, né? E aí eu até, meio de que de brincadeira, mas tentando cortar o assunto, eu disse para ela o seguinte: olha, vamos lá, vamos amar o nosso irmão, vamos ver o que o nosso irmão tem de bom, ao invés de simplesmente ficarmos exaltando as questões negativas que ele traz. Né? Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. A pessoa prontamente respondeu, mas eu não me amo tanto assim, não. Ou seja, vejamos como nós vamos arrumando argumentos para nos defender das necessidades de evolução que nós temos. Né? Vejamos como nós temos argumentos até que nos prejudicam para que nós consigamos continuar nos comprazendo com determinado mal que nós ainda cometemos. Né? Então, para aquela pessoa era mais importante continuar falando mal do outro e tendo aquele prazer de denegrir a imagem de uma pessoa, do que propriamente pensar em, oh, vamos amar aquela pessoa, vamos ver se aquela pessoa tem alguma coisa de bom. Então, esse é o nível geral do planeta Terra. Então, eu sei que talvez aqui, eu não sei, eu peço até desculpas a vocês, eu não estou com uma noção muito clara do tamanho dessa reunião aqui, porque eu estou usando meu aparelho de telefonia celular e junto com a sala de reunião aqui, eu ainda tenho aberto o Evangelho, tenho aberto aqui o aplicativo de mensagem, onde eu recebi o convite da casa e tal. Enfim, tem bastante coisa aqui, a tela de vocês está pequenininha, então eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas eu sei que não importando quantas pessoas tenhamos aqui hoje, nós temos aqui pessoas que já não têm mais esse tipo de preocupação de ficar falando mal dos outros, né? Porque já conheceram o Evangelho, já conheceram o Espiritismo, então hoje já não falam mal, hoje já apenas fazem comentários sobre os seus irmãos de jornada, né? Mas o pessoal lá fora, né, que não conhece o Espiritismo, o pessoal que não conhece a doutrina, que não conhece Jesus, ainda tem essa prática, né, que a gente precisa sempre ter muita atenção para tentar, de alguma forma, combater, para não entrar numa vibração de incentivar que aquela pessoa continue trazendo informações negativas sobre o próximo. Porque nós. Mas aí vem aquela pergunta, né? Mas por quê? A resposta que nós tínhamos anteriormente era: ah, porque Deus não gosta disso. A resposta também que nos diziam antes era: ah, porque Jesus não quer isso e você vai ser castigado. Ah, você vai para o inferno. Ah, não, mas é porque isso não é de Deus. Essas eram as respostas que nós tínhamos para por que nós não devemos ficar exaltando os pontos negativos de uma pessoa.
Né? Por que que nós não devemos ficar ressaltando que essas pessoas têm defeitos? Só que vejamos, essas respostas são muito frágeis, porque se nós não temos uma crença muito grande na existência de Deus, ou mesmo se nós não damos tanta importância a isso agora, e parece que a grande maioria do planeta não dá muita importância a isso, né? Se nós somos daquele grupo de pessoas que pensam, mas depois eu resolvo isso, não, o negócio lá com Deus eu resolvo depois, agora eu estou na vida material, aqui a gente tem que viver de um outro jeito, né? Se nós estamos ou conhecemos pessoas que estão enquadradas neste grupo de pessoas, essas respostas do tipo, isso não agrada a Deus, Jesus não gosta disso, vamos ser castigados, já não soam tão ameaçadoras, já não são tão importantes para que a pessoa possa refletir e parar de criticar negativamente as pessoas que estão ao seu redor. Por isso, a doutrina espírita avança um pouco não avançar no sentido de se tornar melhor, mas avança indo mais profundamente no estudo de tudo isso e nos trazendo a informação de que isso será bom para a nossa própria felicidade. Quando nós buscamos essas mudanças, quando nós buscamos estar numa vibração um pouco melhor, quando nós buscamos um alinhamento entre nossas atitudes e aquelas previstas por Jesus no Evangelho, nós estamos, na verdade, beneficiando a nós mesmos. Nós estamos, na verdade, alcançando, ou pelo menos chegando mais perto do que nós queremos, que é a felicidade. Por quê? Porque a lei é uma só. E aí, para fazer uma analogia muito rasteira, muito superficial, eu fico pensando o seguinte: imaginemos que nós fôssemos delinquentes das leis aqui da Terra. Imaginemos que nós fôssemos pessoas que cometessem atos ilícitos, como, por exemplo, se nós traficássemos drogas ilícitas, se nós fôssemos pessoas que se dedicassem a roubar, alguma coisa do tipo. Talvez a gente até pudesse passar uma imagem de tranquilidade. Na hora que a gente ganhasse um bom dinheiro, a gente faria uma festa grande lá onde a gente morasse, chamaria os amigos, pagaria tudo, né? Para mostrar que a gente está bem e tal. Mas a gente certamente andaria na rua com aquele medo que a qualquer momento que tocasse uma sirene, a gente já olharia para o lado assustado, né? Com um certo ressalto, porque a gente teria medo daquilo ser para a gente. Então, a gente não estaria vivendo em absoluta tranquilidade. A gente saberia que há uma dívida com a lei e nós estaríamos sempre sobressaltados. Nós estaríamos sempre atentos e nervosos e sem ter aquela paz de espírito que nós gostaríamos de ter, né? Com a lei divina, essa questão funciona exatamente da mesma forma. Por que nós não devemos criticar, falar negativamente a respeito dos nossos irmãos ou apontar somente o mal que neles habita? Porque nós também estamos em dívida com a lei divina. E nós não estamos numa posição de tranquilidade de espírito para ter esse tipo de comportamento. Até porque, se nós estivéssemos nessa posição, nós nem pensaríamos em fazê-lo. Nós estaríamos justamente nessa posição de tranquilidade em não violar a lei, porque nós já teríamos superado isso. Então, isso já teria para nós um significado completamente diferente. Então, vejamos. Se nós violamos as leis do Evangelho, nós não podemos ter uma vida espiritualmente confortável, uma vida espiritualmente tranquila. E aí a gente pode começar até mesmo a fazer com que esses desequilíbrios comecem a nos afetar ou física ou mentalmente, porque são as vibrações que nós emanamos. São as vibrações que nós emitimos desde o espírito, passando pelo perispírito e imprimindo-as nas células do corpo físico. A medicina avançou bastante nos últimos 50 anos. Doenças que eram consideradas terminais, como, por exemplo, a própria AIDS, que foi um pânico para todo mundo na década de 80, né, do século passado, hoje as pessoas que são portadoras do vírus HIV já conseguem viver com tranquilidade, já conseguem viver sob o efeito de coquetéis, sob controle da doença, mas já conseguem ter uma vida com a qualidade normal, sem afetações, né?
O que acontece é, como as doenças do corpo físico hoje já são, na sua grande maioria, né, salvo algumas exceções, mas na sua grande maioria já são tratáveis, aquilo que nós fazíamos ao nosso corpo, né, já passa, então, a fazer mal ao nosso campo mental. Vejamos que hoje nós vivemos uma época em que há uma enormidade de transtornos mentais já catalogados. E o número de pessoas que busca e que precisaria buscar, mas não busca, atendimento psiquiátrico, psicológico, cresce exponencialmente. Isso tudo vem desse desequilíbrio que nós sentimos e nem sabemos exatamente o porquê, mas está no desequilíbrio de nós não estarmos de acordo ou em linha com a lei de Deus. São essas pequenas coisas que vão se acumulando e vão nos incomodando, porque hoje nós já vivemos em um planeta que já está num limiar de entrar numa possibilidade de se transformar em um planeta um pouco mais elevado. É claro que isso ainda vai demorar alguns séculos, é claro que isso vai levar um bom tempo ainda para que aconteça. Mas nós já sentimos a luzinha pequenininha no final do túnel e não nos parece ser um trem em nossa direção. Parece sim que já há uma pequena esperança que, na verdade, poucos querem ver. Na verdade, poucos querem admitir, né? Quando se fala nessa questão da melhoria do planeta, logo vem os detratores disso tudo a dizer: não, mas você não está vendo as guerras que estão acontecendo? Agora nós temos duas guerras muito grandes em curso no mundo, em países importantes. Nós temos Israel, nós temos a Ucrânia lá em guerra com a Rússia, Israel com a Palestina, como sempre e tal. E nós temos essas pessoas que vão sempre colocar esses detalhes, me perdoem a palavra detalhes, ela não quer minimizar o conflito, mas ela quer simplesmente mostrar o quanto é dada uma importância acima do que seria necessário a isso em relação ao progresso do planeta. E eu explico por quê. No passado, as guerras eram comuns. No passado, as guerras, né, e eu estou falando aí de mais de 2.000 anos, de 1.500 anos, de 1.000 anos, a forma de se relacionar entre os países, entre os povos, era primeiramente através da guerra. Pensava-se primeiro em invadir-se o país vizinho e conquistar a população daquele país, escravizar aquela população, matar aquela população, para que depois, então, se pensasse em outros tipos de progresso. Hoje, a guerra é um escândalo. Hoje, a guerra choca a todos nós. Hoje, existe o direito internacional de guerra. São leis que são aplicadas a momentos de guerra. São violadas, é bem verdade, mas já existe um código de ética para a guerra. Vejamos se isso é possível, né? Mas há um avanço muito grande. E hoje, as guerras, como essas duas que eu me referi, representam, sim, um grande incômodo. Todos nós nos sentimos um pouco incomodados vendo que irmãos nossos estão em sofrimento profundo, estão passando ao plano espiritual sem muita consciência do que está acontecendo por causa dessas guerras. Assim, hoje isso é um escândalo, prova de que o mundo mudou, prova de que hoje nós temos essas situações concentradas em pequenos espaços do planeta, né? Existem outros países que estão em guerra civil, existem guerras tribais no meio da África que poucos de nós temos notícia e nós precisaríamos ter mais notícia porque são irmãos nossos também, mas já é um caso hoje. Ah, mas você está falando isso, mas daqui a pouco a gente tem o risco aí de ter uma terceira guerra mundial. Gente, quando se está na condição de ser humano em planeta de provas e expiações, e em nível espiritual de provas e expiações, há risco para tudo. Mas a gente vê que, por enquanto, é um risco, porque no passado já foi uma realidade, né? E mesmo que se transforme em uma realidade, nós vamos ter oportunidade de ver, esperamos que não, claro, né? Mas teremos a oportunidade de ver que será bem mais brando do que aconteceu no passado, né? Porque hoje a humanidade já não quer mais isso como sendo a solução dos seus problemas, a humanidade como um todo. Nós temos aí líderes de povos que acabam entendendo que essa força seja o melhor diálogo, né? O melhor meio de diálogo entre os povos, mas já é algo que vai se transformando numa minoria muito
numa minoria muito acentuada, né? Então, hoje, nós estamos dentro desse contexto e estamos, sim, cientes dos nossos defeitos. É bem provável que se hoje nós propuséssemos aqui uma sessão de autoterapia, uma sessão de autoavaliação aqui das pessoas que estão participando dessa nossa reunião, seria mais fácil, bem mais fácil para todos nós, entendermos quais são aqueles pontos que nos impedem de levantar voos mais altos na caminhada espiritual. E dentre esses pontos, certamente estaria o egoísmo. Ah, mas eu não sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa muito generosa. Mas é importante a gente pensar como esse egoísmo se reflete, não somente naquela questão de, eu tenho uma barra de chocolate, eu tenho uma pessoa aqui que não tem nada, eu vou pegar uma barra, eu vou repartir a barra em duas e dar um pouco para ela. Nós hoje somos, sim, egoístas quando nós falamos, por exemplo, de coisas mais amplas. Nós tivemos aí no ano de 2022 um exemplo muito claro do nosso egoísmo quando nós tivemos a oportunidade de enfrentar aí um momento político no país, um momento de eleições presidenciais, e não importando lados de discussão, aqueles que se punham em um determinado lado da discussão execravam qualquer possibilidade de diálogo com o outro lado. E, da outra forma, também aconteceu da mesma maneira, né? Do outro lado, aconteceu da mesma maneira. Então, nós tivemos aquele egoísmo de achar que somente a nossa posição estava correta. E, caso a outra posição viesse a sair vencedora, nós não aceitaríamos, nós protestaríamos e nós criticaríamos o tempo inteiro enquanto durasse isso. Não importa se a gente. Ah, não, porque se eu contribuir com o oposto que ganhou, eu vou acabar fazendo com que esse oposto seja bom e isso vai ser ruim para mim, para o meu orgulho, para o meu egoísmo, porque eu quero sempre estar certo. Então, na nossa manifestação social, nós nos demonstramos sempre egoístas. Nós nos demonstramos sempre aquelas pessoas que não têm muito uma visão de sociedade, a gente tem a visão de nós mesmos. Tem um outro ponto aqui, que é a caridade para com os criminosos, que entra diretamente nisso, né? Ontem eu estava... Deu um problema aqui na televisão de casa e eu estava tentando reconfigurar todo o aparelho, né, para que ele pudesse aceitar a televisão, os canais por assinatura que nós temos aqui, enfim, estava reconfigurando toda a televisão. E teve um momento em que eu consegui colocar ali a televisão e eu estava fazendo algumas mudanças de canais para que eu pudesse perceber se todos estavam funcionando normalmente, alguns estavam com problema de áudio e etc. Eu estava testando ali um a um para ver o que estava acontecendo. E desde que eu parei num canal, eu prefiro até nem fazer divulgação, nem fazer propaganda disso, porque realmente não é nada muito produtivo, não. Mas eu parei num canal que também é um canal de televisão aberta, que mostra um programa que é somente feito de perseguições policiais, né? Esse programa só mostra isso. Em vários estados do Brasil, pelo menos em 2 estados eu vi, né? Eles mostram operações policiais que são feitas, tá? E normalmente é claro que essas operações policiais que são mostradas através das câmeras nos uniformes dos policiais, nos automóveis e tal, elas terminam de forma bem sucedida para a polícia, né? Isso já me chamou a atenção porque é um tipo de programa de uma superficialidade, de uma falta de conteúdo que, para mim, é relevante, né? É bastante chamativa essa observação de que existe um horário de televisão vendido e onde há anunciantes que pagam para ter as suas marcas veiculadas neste tipo de mensagem. Já foi a primeira surpresa. E eu acabei ficando ali um tempo para ver a dinâmica daquilo ali tudo, como é que aquilo ali funcionava, né? Claro que tem muita gente dizendo aí, gostou e ficou vendo, né? Bom, enfim, me procurem no próximo sábado para ver se eu estarei assistindo o programa naquele horário, tá? Mas só mesmo para completar, eu fiquei observando a dinâmica e fiquei me perguntando várias coisas, até porque eu tinha essa conversa aqui com vocês hoje, e tinha o ponto, ainda tem, né, o ponto sobre caridade com os criminosos.
E eu fiquei me perguntando várias coisas ali que poderiam funcionar até como um laboratório. Eu acho até que foram os espíritos, coitados eles, que me puseram ali naquele canal para ficar observando aquilo. E o apresentador, com uma voz até meio bizarra, né? Só fazia umas narrações, ironizando mesmo a condição dos bandidos quando eles eram capturados pela polícia, né? E fazendo várias brincadeiras de gosto bastante discutível em relação àqueles irmãos nossos que, porventura, se enveredaram no crime, né? E a gente fica olhando aquilo ali e pensando, mas, gente, será que alguém assiste esse programa? Será que tem alguém que tem interesse nesse programa, além de mim, ali naquele momento, pelo fato da televisão ter passado pelo ajuste dos canais? Mas eis que, de repente, aparece uma sessão no programa onde os telespectadores têm a oportunidade de mandar seus vídeos e mandar seus comentários sobre o programa. E apareceu um pai, seu filho, e na sala, né, ele filmou a si próprio na sala da sua casa e a televisão ligada no programa lá, de capturas policiais, né? E ele falando, né, e começou a falar, e daqui a pouco o vídeo mostra o seu filhinho, devia ter mais ou menos uns 8 anos, a criança, e ele faz um relato dizendo o seguinte: olha, estamos aqui na sala, eu e meu filho adora ver bandido se dando mal, né? E por isso que ele está aqui assistindo e a gente está torcendo mesmo para a polícia e tal. E eu fiquei olhando para aquilo e pensando, a gente precisa realmente abordar essa questão do caridade com os criminosos, né? Porque eu não sei, a gente não tem essa condição, eu sei que a gente não tem essa condição, mas a gente podia tentar refletir, né? Usando como base a lei divina, né? Porque nós estamos naquela posição, naquele momento, de capatazes, naquela posição de. Não capatazes, porque a gente não vai fazer nada contra aquelas pessoas. É uma posição até covarde, eu diria, porque a gente não está ali fazendo nada contra aquelas pessoas, mas está torcendo para que os policiais matem, prendam, batam, botem no lugar bem sujo, escuro, para sofrer, para pagar toda essa maldade que eles têm, né? Então é uma posição até assim, não, eu não. Eu sou, é tipo assim, né? As pessoas que dizem, eu sou a favor da pena de morte. Claro, não é você que vai atirar, né? Se fosse você, eu não sei se você teria coragem de pegar uma arma e acertar um tiro na cabeça de alguém, mas. é, não, eu acertaria, assim, não tem problema. Não sei, o discurso é muito simples até a hora em que a gente tem que fazer a prática, né? Mas eu, particularmente, não o faria, por isso sou contra essa questão de pena de morte, etc. Mas eu acho que isso tudo também vem muito da falta do egoísmo, né? O egoísmo tem muito a ver com isso, porque a gente olha muito o nosso mundo, a gente olha muito a nossa realidade, e eu não quero aqui ficar justificando a entrada de ninguém no mundo do crime, não, tá, gente? Porque isso é uma escolha, e a gente sabe que muitas vezes é uma escolha onde há outras, tá? Isso a gente tem consciência disso, até pelo trabalho que a gente realiza em voluntariado em algumas outras áreas, a gente tem contato com esse mundo, a gente tem contato com essa realidade que a maioria das pessoas, infelizmente, não tem, né? Eu digo infelizmente porque é muito rico a gente ter a possibilidade de entrar numa comunidade, é muito rico a gente conhecer a fundo o que é a realidade dessas pessoas que muitas vezes acabam se enveredando para uma posição em que acabam se tornando nossos inimigos, por escolha deles, né? Enfim, nós, nesse momento, estamos no lado bom da força, né? Eu estou colocando entre aspas muito claramente aqui, né? Nesse lado bom da força, a gente quer mesmo é que se explodam, a gente quer mesmo é que sejam mortos, que sejam presos e etc., que sofram bastante. Eu não. De novo, eu não quero aqui fazer defesa de apologia de nada e tal, mas eu gostaria só que a gente refletisse se os espíritos que hoje nos assistem aqui nessa reunião, por exemplo, são espíritos mais evoluídos do que nós. Eu não estou dizendo que são todos eles espíritos crísticos, mas se estão na posição de nos assistirem nesta reunião, já caminharam um pouquinho mais do que nós. Nossos mentores, o mentor de cada um de nós aqui, por exemplo, se está nessa posição de ser mentor, talvez não seja um espírito de imensa luz, mas tem mais luz do que eu para me mentorar, né? Já passou pelos caminhos que eu passei e hoje ele é capaz de entender que quando eu cometo um erro, eu estou num momento de aprendizado.
Quando eu cometo um erro, eu estou, se não estiver deliberadamente, intencionalmente cometendo aquele erro para prejudicar alguém, eu estou cometendo aquele erro no momento de aprendizagem, no momento de inconsciência da grandeza do que eu represento, do Filho de Deus que eu sou. E dessa forma, eles são capazes de nos perdoar, eles são capazes de continuar nos mentorando e continuar nos mostrando os caminhos bons da vida e ofertando a nós oportunidades de resgatar essas faltas que nós vamos cometendo ao longo do tempo. Mas vamos imaginar que eles tivessem o mesmo pensamento que nós. Ai, não é possível, essa pessoa está encarnada no século XXI da era moderna no planeta Terra. Ele já vem reencarnando desde Jesus, olha, desde antes disso, né? Mas ele já ouviu a mensagem de Jesus durante 140 encarnações dessa vida. E até hoje, ele ainda resolve falar mal daquela pessoa que estaria do lado dele precisando de amparo. Ele, em vez de acolher, de tentar de alguma forma ajudar, ele prefere falar mal da pessoa e espalhar o mal daquela pessoa para todos. Ai, gente, olha, tomara que vá para um umbral bem grosso, eu não quero mais mentorar coisa nenhuma, entrego para os espíritos, para as falanges trevosas, para que cuidem dele. Como seria se os nossos irmãos espirituais pensassem assim de nós? Ai, não, mas você está falando de espíritos que já são evoluídos. Sim, e nós supostamente nos consideramos evoluídos em relação a esses irmãos que estão no mundo do crime. Ou seja, nós deveríamos ter um olhar um pouco mais compreensivo para as faltas que essas pessoas cometem. E volto a dizer que compreensivo não é complacente, não é, na verdade, é conivente. Usei a palavra errada, me desculpem. Ser compassivo não é ser conivente. Ser compassivo não tem nada a ver com aprovar o comportamento. Até porque quando se fala sobre isso nos meios sociais, todos já vêm logo com as gracinhas, né? Com aqueles seus argumentos tão poderosos. Ah, então leva para casa, vai lá, educa você, fica com ele lá na sua casa para roubar tudo que é seu e tal. Já vem logo esses argumentos que são de uma superficialidade, enfim, de uma ineficácia absurda, né? Então, é basicamente aquele argumento de quem realmente não quer discutir, não quer pensar em nada, simplesmente só quer se colocar na posição de feitor, de juiz e condenar porque se acha muito melhor do que os demais, né? É o egoísmo. Ah, eu já sou uma pessoa que mereço estar no planeta Terra sem nenhum incômodo por parte desses outros que fazem o mal, né? Então, o planeta Terra tem que ser para mim, não para esses todos aí, né? Então, por isso que nós, até mesmo dentro dos estudos da doutrina espírita, muitas vezes caímos nessas armadilhas. Não é muito incomum nós ouvirmos pessoas dizendo o seguinte: olha, os espíritos superiores já estão encarnando em várias partes do mundo para fazer a condução do planeta Terra ao planeta de regeneração. Ou seja, que bom, logo, logo isso tudo aqui vai melhorar. E eu repito para vocês que sempre que essa fala me chega aos ouvidos, eu começo a orar fervorosamente para que isso seja o maior equívoco das pessoas. Que não tem espírito nenhum encarnando para transformar o planeta para amanhã em planeta de regeneração, coisa nenhuma. Até porque, se isso acontecer amanhã, se isso acontecer daqui a um mês, se isso acontecer daqui a um ano, eu não sei se eu já estarei pronto para ter harmonia com esse planeta novo de regeneração. Provavelmente eu seria um dos degradados. Então, eu prefiro que eu mesmo tenha tempo para que eu vá modificando em mim as coisas negativas que eu trago e que eu manifesto nas minhas relações sociais, para que eu seja um espírito compatível com o nível de regeneração. Para que eu largue esse meu egoísmo de que, tomara que eles ilusório ainda por cima, né? Tomara que eles transformem logo esse planeta num planeta de regeneração para que eu me livre desse mal todo que está aí. Quando eu, na verdade, sou boa parte desse mal. É bastante duro a gente admitir isso, que nós somos boa parte do mal, que nós precisamos trabalhar muita coisa dentro de nós.
A gente admite isso nas horas em que nós somos questionados por um terceiro. Né? Oh, mas e aí, como é que você acha? Você acha que já melhorou muito em relação ao que você era com a doutrina espírita? Ai, não, posso ter melhorado um pouquinho. Não, mas eu ainda sou muito inferiorzinho. Ai, eu ainda sou um espírito tão distante da luz. É aquele discurso pronto para que a gente também possa ser visto como humilde, para que a gente possa ser visto como uma pessoa de bom coração, né, disposta a crescer. Mas nos grandes momentos em que a gente precisa testemunhar isso, nos momentos, sejam eles políticos, esportivos, sociais, em geral, educacionais, nós falhamos nesse testemunho, nós nos contradizemos em relação às palavras que nós proferimos muitas vezes. Talvez por isso, volto a dizer, não sei quantos nós somos aqui, não tenho noção exata de quantos estamos presentes aqui hoje, mas eu tenho certeza de que se a nossa mensagem fosse outra, eu tenho certeza de que se a nossa mensagem fosse, olha, mas não tem problema, porque é só no último momento lá a gente vai se arrepender de tudo e a gente vai ser levado pelo amor de Jesus aos céus mais límpidos e etc. É claro que muita gente estaria, muito mais gente estaria aqui conosco. É claro que nós estaríamos aqui com uma sala virtual praticamente lotada, cairia até a internet aqui. Mas um dos grandes, aspas, de novo, problemas da doutrina espírita é fazer com que nós entendamos que o nosso destino é nossa construção. O que nós estamos preparando para vivenciar amanhã, na próxima encarnação, é o que nós estamos construindo hoje. Isso não é nada agradável de ouvir, porque nós estamos ainda num estágio em que nós não sabemos tomar decisões ou não queremos tomar decisões alinhadas com o Evangelho e nós temos essa consciência. E isso faz com que nós nos desequilibremos, faz com que nós geremos malefícios físicos, malefícios mentais a nós mesmos, porque é esse desequilíbrio, é esse desalinho em relação à lei divina. Ou seja, nós não temos o sono dos justos ainda, nós não temos o sono dos justos para que nós possamos simplesmente colocar a cabeça no nosso travesseiro e dormir como esse animalzinho aqui está fazendo, sem que haja qualquer tipo de preocupação na nossa cabeça. A grande preocupação não são aquelas do dia a dia envolvendo terceiros. A grande preocupação está em nós mesmos, está nesse desalinho. E não é muito bom ouvir isso. Não é bom a gente saber isso, porque nós nos achávamos, dentro do nosso egoísmo e do nosso orgulho, as grandes criações de Deus, os únicos habitantes de todo o universo, a única forma de vida existente em toda a infinitude da criação. E, de repente, nós descobrimos aí, já temos, claro, uma certeza interior muito grande, ainda que não científica, mas uma certeza interior muito grande de que isso está longe de ser verdade, né? De sermos os únicos no universo, está longe de ser verdade. E, além do mais, somos vitimados por um baque dado pelos espíritos quando dizem o seguinte: olha, vocês ainda estão na segunda categoria de mundos habitados, vocês ainda são muito próximos da primitividade. Então, para nós, é um grande choque e é desagradável ouvir tudo isso. A gente precisa realmente desenvolver uma força muito grande para dar sequência a essa nossa caminhada dentro do Espiritismo, porque ela não é nem um pouco auspiciosa para nós, no sentido de sabermos quem nós somos. Ela não é nem um pouco agradável, no sentido de que nos mostra exatamente quando nós queremos ver quem nós somos. E por isso, o outro tema aqui da tarde, que é a fé e a caridade, passa a ser tão útil para todos nós. Porque caso nós tenhamos realmente o desenvolvimento da fé, de que nós somos legítimos filhos de Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, isso já nos bastará para que nós possamos ter a tranquilidade de saber que, se nós somos filhos de Deus e se nós estamos neste estágio que nós estamos, deve ser parte da lei natural, deve ser parte da lei divina. Então, eu preciso apenas entender como acelerar esse caminho rumo ao progresso. Porque passar por essas fases de provas e expiações, eu obrigatoriamente tenho que, porque elas fazem parte da natureza. Jesus passou por isso. Não no planeta Terra, com certeza, mas em algum outro orbe, bilhões de anos antes de nós, ele passou por isso.
E por isso chegou ao ponto que chegou. Por isso chegou à condição de poder co-criar um planeta, de poder administrar a vida em todo um planeta e de vir aqui em um determinado momento encarnado para mostrar exatamente o que seria possível para todos nós, enquanto seres encarnados, de fazer em cada jornada encarnatória. Então, nós estamos vivenciando apenas uma parte de um processo necessário. Por isso, não precisamos, como Joana de Ângeles sempre repete para nós, trabalhar com sentimentos de culpa, porque eles simplesmente nos paralisam. Eles não nos impulsionam a um crescimento. Então, os nossos sentimentos precisam ser, sim, de reconhecimento da nossa condição e de coragem para enfrentar esse próprio problema que há dentro de nós, esse próprio desalinho que há entre nós e a lei de Deus, o que é tão natural haver esse desalinho, que nos são dadas inúmeras encarnações, tantas quantas forem necessárias para que nós progridamos, assim nos dizem também os nossos irmãos espirituais em O Livro dos Espíritos. Se nós somos dotados dessa oportunidade de termos tantas e quantas encarnações forem necessárias, Deus sabe que não é uma coisa simples. Deus sabe que não é uma coisa para se realizar em uma única jornada. Deus sabe que não é uma coisa para se realizar em 2 ou 3 jornadas. É uma construção milenar. E, principalmente para nós, recém-saídos da primitividade, e agora tendo que construir todo um conhecimento de vida espiritual e mais ainda uma vivência de vida espiritual, isso passa a ser bastante difícil para nós. Eu queria só fazer uma pergunta aqui rápida, eu vou interromper só aqui rapidinho para fazer uma pergunta rápida. Eu tenho até que horas, hein, gente? Ninguém me falou isso. Até Eu 5 esqueci. horas, Breno. Eu tenho até 5 para as 5, talvez, né, para você fazer o seu encerramento, ou seja, eu tenho aqui mais 7 minutinhos, tá bom, dá Eu para a gente roubei fechar. uns 2 minutinhos para Deus para dar mensagem. Pode até um pouquinho, se você achar necessário, fique à vontade. Então tá bom, graças a Deus. Já ganhei um bônus hora aqui para mim, bônus minuto, né? Ela está me dando bônus minuto. Então tá bom. Bom, já falei aqui sobre a questão do egoísmo, né? Nós somos seres egoístas e ainda que eu só queria fazer um resumão de tudo que a gente discutiu hoje aqui, para que essa reflexão fosse já fixando na mente de todos nós e que todos nós possamos passar aí essa semana pensando sobre como nós podemos atuar sobre essas questões dentro de nós. Então, primeiramente, nós falamos um pouco aqui sobre o egoísmo, né? E a gente estava conversando sobre o fato do egoísmo hoje talvez nem ser aquela coisa que é representada só no momento em que eu tenho que partilhar um pão com alguém ou partilhar alguma coisa minha com alguém. Mas esse é um egoísmo social, né? Então, é um egoísmo social que vai desde aquela pessoa que está dirigindo a sua moto, né? E, de repente, ela precisa ir para uma determinada rua, ela precisaria fazer um quadrado no quarteirão e entrar na segunda rua à esquerda, para depois voltar na primeira rua à esquerda, para depois a primeira à esquerda de novo. Ela pega a sua moto, ela entra pela calçada na contramão, naquela rua mesmo, para não precisar dar aquela volta toda, né? Então, ele quer o bem só para ele. Mas ele não está preocupado se vai sair uma criança de trás de um carro correndo de repente, não está preocupado se vai atropelar um senhorzinho, uma senhorinha que saia do seu portão sem imaginar que vem uma moto pela calçada, né? Esse é o egoísmo que nós mostramos, é o egoísmo social, é o do só serve para mim, eu vou fazer o que é melhor para mim. Não importa, tem lei, mas aqui é uma coisinha à toa, é uma burladazinha da lei aqui básica, né, e tal. Então, a gente tem esse egoísmo social. A gente tem essa coisa pô, eu quero para mim. Não, eu estou aqui parado no meio do caminho, né? Eu estou aqui esperando alguém, estou parado no meio do caminho, as outras pessoas tendo que se espremer, passar por mim. Eu vou dar uma paradinha ali na escola para pegar meu filho, então eu paro na fila dupla, mas é rapidinho, não importa se eu vou atravancar o trânsito por 5 quilômetros, mas é rapidinho, não sou eu que vou atravancar o trânsito por 5 quilômetros, né? Tem tantas outras pessoas que fazem a mesma coisa que eu. Então, por que não eu também rapidinho, né? Ou seja, é o nosso egoísmo social. E a gente fala assim, mas isso é coisa de país emergente, isso é uma coisa de país subdesenvolvido. Vamos lá nos países europeus ditos tão desenvolvidos, né, que agora tem essa dificuldade aí com a imigração, com a chegada de inúmeros imigrantes de países que estão em guerra civil, que estão em estados caóticos, né? Não, manda esse pessoal embora, deixa morrer no mar, afunda o barco deles, não quero essa gente aqui não, vai disputar emprego comigo.
não, vai ficar aqui atrapalhando pelo meio das ruas, nos roubando e tal. Então, a gente vê que não há um pensamento para uma solução, há um pensamento para uma repulsão do ser humano. Isso é o egoísmo, né? Eu estou aqui no meu país, numa situação muito tranquila, eu não quero ninguém aqui perturbando o meu bem-estar, né? Então, eles não são daqui do meu país, então não importa se sejam humanos, se sejam filhos do mesmo Deus, se sejam irmãos em Jesus da mesma forma que eu, importa que estão aqui no meu país, me atrapalhando, né? Então, é o egoísmo, né, manifestado agora em questões sociais. Talvez ali no seu ambientezinho pequeno, você até consiga fazer uma pequena doação para alguém que está na rua. Talvez até naquele momento você consiga dar um casaco ali para quem está com frio. Mas a sua essência é tão forte no egoísmo que isso se manifesta nas sociedades. Vejamos, as sociedades são egoístas. Por quê? Porque cada elemento que participa daquela sociedade e que constrói aquele todo tem o egoísmo como um traço marcante dentro de si. Não é por acaso. Ah, mas os governantes são muito egoístas, eles só querem para si. É claro, eles são eleitos no meio de nós. Eles são pessoas que saíram do nosso meio, ou seja, têm afinidade conosco. Têm afinidade, têm as mesmas características que nós temos. Só que nós não estamos no poder. Então a gente não tem como saber o que nós faríamos. Ah, não, mas eu nunca faria. É fácil a gente falar sentadinho aqui, né? Mas, enfim, falamos dessa questão do egoísmo, falamos da questão da fé e da caridade, que bastaria, né, para termos essa fé incondicional de que somos filhos de Deus e que tudo está dentro de um controle, de um comando, para que nós pudéssemos levar a nossa vida e as nossas dificuldades, entendendo que elas são extremamente importantes para nos construir enquanto espíritos mais elevados. Elas existem para nos atiçar a um progresso, não para nos fazer sofrer, não para que nós tenhamos dor única e exclusivamente. Deus, na sua bondade, não faria isso. Então, se nós acreditamos em um Deus bom, em um Deus amor, a gente não pode pensar que a gente está sofrendo, passando por problemas só para que a gente tenha castigo, pena. Não é. É esse o propósito de Deus, né? Falamos sobre a caridade com os criminosos, que é aquela questão de nós olharmos para a nossa própria situação em relação à lei divina, né? É claro que a gente vai pensar, mas você não quer comparar aquela paradinha rapidinha que eu dou ali na fila dupla, né, para pegar meu filho na escola, com uma pessoa que vai e tira a vida de 50 outros. Eu não quero comparar, gente, não sou eu que comparo, mas o Evangelho propõe essa analogia, porque aquela pessoa que tira a vida de 50 ainda não alcançou esse nível de compreensão, né? Nós alcançamos um determinado nível de compreensão e, mesmo assim, ainda cometemos erros que, proporcionalmente, talvez sejam para nós tão graves quanto aqueles outros são para aquelas outras pessoas, né? Porque tudo vale do peso e da medida, né? A gente não vai medir na mesma moeda, a gente não vai tratar melancias e laranjas da mesma maneira. São duas coisas completamente diferentes. Então, o meu nível espiritual supostamente é maior, é mais elevado do que o daquela pessoa que comete muitos crimes, que tira a vida de muitas pessoas. Ótimo. Então, esse delito, para mim, é um delito sério, tão sério quanto aquele outro é para aquela pessoa. Não sei se deu para entender essa proporcionalidade do raciocínio, né? E vocês têm todo o direito de discordar, a gente está aqui para trazer propostas, não para dar respostas, né? E, finalmente, a gente falou, a gente nem chegou a falar, mas fica mais ou menos implícito, né, que deve-se expor a vida por um malfeitor. A gente tem o bem mais precioso de todos, que é a nossa vida. Se a gente quiser fazer dela um bem de exposição para o benefício de uma outra pessoa, é claro que nós teremos um mérito absurdo. E nós temos o livre-arbítrio. Talvez nós ainda não estejamos naquele nível de que, não, ele é malfeitor, como nós falamos aqui o tempo todo, né? Ah, ele é malfeitor, então ele que pague, ele que morra, ele que seja preso, que seja jogado lá num canto bem sujo, bem escuro, né? Então a gente não teria mesmo no planeta de provas e expiações, talvez a gente ainda não teria essa vontade, mas a gente vai chegar no momento em que a gente vai conseguir isso. Mas quando nós conseguirmos, não vai ser esforço, vai ser natural. Não vai ser assim, ai meu Deus, eu tenho que me expor por esse mal feito. Não, a gente vai. A gente vai fazer isso e a gente vai entender que aquilo vai representar a nossa felicidade e nós vamos fazer. Mas isso para daqui a algum tempinho ainda, talvez, né?
talvez seja as outras conversas que nós tivemos aqui hoje, estejam mais ao nosso alcance do que essa parte aqui, a gente entende isso. Dito isso, eu só tenho a agradecer mais uma vez o convite dessa querida casa, onde comecei meus estudos espíritas, onde por muitos anos trabalhei, e mais uma vez estar com vocês é um prazer enorme, é um prazer imenso, e que Deus continue abençoando sempre essa casa e a todos que colocam seus pezinhos dentro dela, ou então que clicam com seus dedinhos os botões que levam até as suas salas virtuais, e que João Batista sempre esteja ao lado de todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus, Breno, muito